Vocês sabem o que significa o termo legitimidade? É um termo jurídico. Legitimidade é um termo jurídico. Então, legitimidade ele está relacionado às partes do processo. Todo processo ele tem sua particularidade. Então, cada processo ele tem que existir as partes que realmente devam compor aquela relação jurídica. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar um exemplo aqui, um exemplo hipotético. Vamos imaginar assim dois nomes aqui hipotéticos, Felipe e João. Eles fazem um negócio. De repente, João fraudou o negócio e enganou Felipe e saiu com uma vantagem maior no negócio, né? Felipe descobre e essa causa pode ir para a justiça. Só que somente Felipe pode dar entrada nesse processo. E somente Felipe, ou seja, Felipe só pode dar entrada nesse processo contra João. Ou seja, se Maria, mulher de Felipe, descobrir e Felipe de repente não quer dar entrada no processo, aí ela diz que não pode ficar assim, ela mesmo vai dar entrada. Vamos supor, ela dá entrada contra João, o juiz vai indeferir o processo dizendo que houve a ilegitimidade da parte do polo ativo. Porque Maria não é parte legítima. Assim também como o Felipe, se ele achar que João não tem condições de arcar com os prejuízos que ele sofreu, ele pode ver um irmão de João que tem mais condição, eu não vou perder tempo com o João, vou entrar contra Raimundo, que é irmão dele que tem condição. Aí ele pega e dá entrada contra Raimundo, alegando que João lesou os direitos dele, ele quer ser ressarcido. Então o juiz também vai indeferir, alegando a ilegitimidade do polo passivo. Então é basicamente isso aí. Então, todo o processo ela tem essa dinâmica. E é por isso que muitas vezes as pessoas acham que pode dar entrada num processo de tal maneira, quando chega lá não deu certo, porque ela não era a pessoa certa para estar ali naquele polo. Vamos puxar um pouquinho aqui, pessoal, para a parte da curatela. A curatela, no caso, o que é a curatela? É o processo de interdição que a gente falou, né? A gente tem que estar falando do processo de interdição. Então, esse processo existe as pessoas certas também para dar entrada. Existem as partes legítimas para dar entrada. E o Código Civil, ele coloca como parte legítima o próprio interditando. O Código Civil abre essa porta para o interditando. De repente, ele percebe que não tem condições de ele mesmo cuidar dos negócios dele, pela condição que ele está vivendo. Isso é muito raro, né? Porque, geralmente, essas pessoas não querem admitir nunca, mas pode acontecer. E se acontecer, o próprio interditando ele pode procurar a justiça, pedir a ajuda da justiça e pedir a nomeação de um curador para que esse curador possa estar aí assistindo em seus negócios. Já o Código Processual Civil, ele já coloca uma relação de pessoas que são as partes legítimas. Primeiro, o cônjuge, né? Ou seja, de repente, o cidadão é casado com uma pessoa ou vice-versa, e essa pessoa apresenta aquela situação, né, de serem realmente relativamente incapazes, já maior de 18 anos, aí o cônjuge ou companheiro, ele pode ir lá e dar entrada, é parte legítima para isso. Depois vem exatamente os parentes, né, o Código Processual Civil coloca parentes, né, então os parentes, eles podem dar entrada ali, depois vem o tutor, né, o tutor é quando a gente já falou, o tutor é aquele que representa o absolutamente incapaz, né, até os seus 16 anos e assiste até os 18 anos. O tutor, ele tem quando os pais não estão presentes. Só que quando essa pessoa chega aos 18 anos, o tutor, ele não está mais sujeito à tutela. E, de repente, essa pessoa, ele pode ser uma pessoa ainda relativamente incapaz na categoria maior de 18 anos. Aí o tutor não vai poder mais tutelar, vamos supor, de representá-lo nem assisti-lo, conforme o caso. Então, aí ele tem que entrar com a curatela. Ele tem que entrar com a interdição, o juiz deferir, colocar ele, pode ser ele, né, como, dependendo do caso, pode ser ele como o curador, aí sim ele pode continuar fazendo a assistência da pessoa. Então, o tutor depois tem outra parte legítima, que pode também entrar com o processo, que é uma entidade onde o interditando está internado. Porque, de repente, aquele interditando não está mais com a família, ele pode estar internado em algum abrigo, né? Em alguma instituição, casa de apoio. Aí, essa casa de apoio, essa instituição, ela é parte legítima para entrar com o processo de interdição. E depois tem o Ministério Público.
Só que o Ministério Público, ele só pode entrar com essa ação, o Ministério Público tem uma limitação, ele só pode entrar com essa ação quando o interditando tiver realmente um problema mental muito grave e essas outras pessoas que estão na preferência não derem entrada ou não tiverem como fazer também. Então, ou eles podem ser negligentes, ou eles podem não querer fazer, não poder fazer, né, da entrada na ação, e de repente, constatando toda essa situação, se o interditando tiver uma deficiência mental muito grave, aí o Ministério Público aí pode dar entrada. Vamos ficar por aqui, vamos continuar aí falando um pouco mais de curatela, depois a gente vai puxar aí outros assuntos sobre direito civil, também já estou analisando aqui outras áreas do direito para a gente conversar. Então, um abraço a todos.